está feliz nesta noite? Glória a Jesus. Até que tem nos ajudado ao Senhor. É o último passo desta campanha, é o último elo. Louvado seja Deus. Quem aqui já obteve resposta nessa campanha? Diga amém. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, igreja. Deus é maravilhoso. Abra vossas Bíblias em Efésios 3, amém? Nós vamos trabalhar dentro de Efésios e Jeremias. Abra vossas Bíblias em Efésios 3. Louvado seja Deus. Jeremias 33:3, um versículo muito conhecido, no qual diz: clama a mim, clama ao Senhor, e Ele vos responderá. Louvado seja Deus. Bom é estar na casa do Pai, adorando e exaltando a Ele. Se não fosse a tua misericórdia, o que seria de nós? Louvado seja Deus. Efésios 3, amém? Todos encontraram? Glória a Jesus. Deus poderoso. Efésios 3, amém? Todos encontraram? Louvado seja Deus. Diz assim, somente o versículo 1. Nós iremos trabalhar dentro dos 21 versículos. Amém, igreja? Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos dizem amém. Aplaudam a Jesus sobre o seu assento. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aqui o apóstolo Paulo faz essa oração pedido pela igreja de Éfesos. Louvado seja Deus. Igreja, não há cristão sem oração. Não há famílias fortes, igreja, sem oração. Louvado seja Deus. Não há igrejas vivas sem oração. Não há igreja forte, igreja, sem oração. Louvado seja Deus. Não há avanço missionário sem a oração. Não há poder espiritual sem a oração e o jejum. Como vocês puderam ver e contemplar o departamento aqui, o teatro se apresentando, os 3 elementos poderosos: é a oração, é o jejum e a leitura da Bíblia. Louvado seja Deus. E desde o início dessa campanha, quando o Senhor nos revelou qual seria, ali nós podemos ver que seria forte. Como sempre é falado, campanha só participa quem quer vitória. Campanha só participa aqueles que estão fortes, igreja. Porque campanha é briga, campanha é batalha. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender, igreja, que a oração é o nosso oxigênio. Como que nós vamos obter resposta, milagres, sem orar, sem clamar, como Jeremias diz? Se o meu povo clamar, o Senhor vai responder. Jeremias diz: clama ao Senhor dos exércitos, que Ele vai anunciar coisas firmes e poderosas que vocês não sabem. E o Senhor continua dizendo: clame a mim. Eu quero ouvir o teu clamor. Eu quero ouvir a tua voz. É através da sua oração. Provérbios 8:17 diz que o Senhor ama aqueles que de madrugada buscam. É aqueles que vão com o seu coração aberto, em sinceridade e em verdade. Louvado seja Deus. É uma evidência, igreja, que você nasceu de novo quando você passa a orar. Porque é através da oração que você vai sendo renovado. É através da oração e do jejum que você vai sendo fortificado. Porque o jejum modifica a carne e fortalece o espírito. Louvado seja Deus. A evidência que você será um crente maduro na fé e experiente com Deus e revestido de poder é quando você ora e jejum. Louvado seja Deus. Quando eu olho aqui para a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, eu vejo o povo de Deus orando, se consagrando, jejuando, clamando, suplicando ao Senhor. Um exemplo disso é Abraão intercedendo por Ló, que estava em Sodoma, uma cidade condenada, uma cidade no qual
de Abraão, o Senhor, Ele salva Ló. O Senhor, Ele tira Ló. Permite que Ló saia de Sodoma. Louvado seja Deus. Ei, por causa da tua oração, o Senhor dá livramento aos teus. Por causa da sua oração e do seu jejum, o Senhor livra os teus. O Senhor guarda os teus. Enquanto você está aqui orando, o Senhor está lá guardando os que ficou em casa. Aqueles estão trabalhando. Louvado seja Deus. Eu encontro aqui também na Bíblia Jacó, no Val de Jaboque, aos 91 anos de idade. Ele tem uma experiência profunda com Deus, porque ele luta com o Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia relata que Jacó segura nos pés do Senhor ali em forma do anjo e diz: eu não vou soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Então, quando Jacó pede ali a bênção, ele diz: se o Senhor não me abençoar, eu não vou soltar. Ele lutou até o fim, ele persistiu, e aí o Senhor abençoou. Sabe o que o Senhor está falando? Quando você persiste, quando você luta, quando você insiste no teu milagre, o céu se abre só para te abençoar. O Senhor envia o anjo Gabriel para depositar as bênçãos sobre a tua vida, porque Ele ouviu a tua oração, Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu a tua súplica, igreja. Louvado seja Deus. Jacó, ele fica ali face a face com o Senhor. Ele luta, ele pôde ver, contemplar, e o Senhor abençoou, o Senhor nos salvou. Jacó, ele queria uma bênção, porque ele sabia que o teu irmão Esaú estava vindo atrás dele. Então ele tinha muito medo de morrer. Então ele orou, ele jejuou, ele persistiu, ele insistiu, porque era um homem de Deus, um temente, mas também que sabia como era o temperamento do seu irmão, porque Jacó sabe o que ele fez. Louvado seja Deus. Você tem lutado pela sua bênção? Você tem lutado pela tua bênção? Você tem lutado pelo teu milagre? Louvado seja Deus, porque para você receber vitória, milagre, providência, revestimento, poder, unção, é necessário você ter uma vida de intimidade com o Pai. É preciso você orar, jejuar. É preciso você pagar o preço da oração. Ah, pastor, mas não posso fazer jejum. Mas você pode orar. Eu não posso dobrar o joelho, mas você pode orar de pé, orar sentado. O importante é você ter uma vida de oração com o Senhor. Louvado seja Deus, porque quando você tem uma vida de oração, você se torna íntimo, amigo de Deus. E é isso que o Senhor quer de mim, de você. É intimidade, é compromisso. Nós somos vasos, igreja. Ele é o oleiro. Louvado seja Deus. Nós encontramos também Moisés em Cades Barneia, no momento decisivo da história do povo de Israel, que é quando a ira de Deus se acendeu contra o seu povo no deserto, devido à sua rebeldia. A Bíblia diz que Deus se propõe a criar uma nova nação, porque o seu povo estava rebelde, o seu povo era teimoso, o seu povo não queria obedecer. Então aí o Senhor queria acabar, destruir, mas Moisés se coloca à brecha. Moisés pede: Senhor, perdoa o pecado do seu povo. Senhor, perdoa. Eles são teimosos, são rebeldes, mas o Senhor é o Deus que dá oportunidade. O Senhor é um Deus misericordioso. Ei, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se arrepende daquilo que fez com que a ira de Deus se acende, o Senhor, Ele manda a resposta. Deus, Ele ouve a oração de Moisés e poupa o seu povo. Assim somos eu e você, igreja. Louvado seja Deus. Tem glória para Jesus. Ei, sabe o que o Senhor está falando? Por causa das suas orações, Ele poupa os teus. Por causa da sua oração, Ele guarda os seus filhos que não são crentes, o seu esposo que não é convertido, a tua esposa que está afastada, o teu marido que está no vício. Por causa da tua oração, Ele livra
Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu vejo Ana também. Quando nós abrimos a palavra, nós vejamos que Ana, desprezada, humilhada, estéril, uma mulher no qual não era compreendida pelo teu esposo Eucana, uma mulher mal compreendida pelo sacerdote Eli, uma mulher ferida, machucada, porque o sonho de Ana era poder gerar, o sonho de Ana era ser mãe, só que até o exato momento Ana era estéril. Só que Ana, ela persistia, ela orava, ela lutava, ela jejuava, igreja. E Deus fez o quê? Deus abriu a sua madre. E Ana concedeu a luz a Samuel, um profeta, um juiz. Louvado seja Deus. Ana, ela não desistiu em nenhum momento, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo desprezada, ela não desistiu. Ela chorava, ela se prostrava diante dos pés do Senhor ali, clamando por um milagre. E naquele tempo, igreja, uma mulher que era estéril, era vergonhoso, uma mulher que não poderia dar descendentes ao seu esposo, era de como uma árvore seca, é uma mulher sem valor algum. Então naquele tempo, quando a mulher estéril, o seu marido poderia arrumar outra mulher para que pudesse dar descendentes. Nos tempos de hoje não é permitido. Qual mulher que vai aceitar o seu marido com outra? Não tem, não existe, igreja. Louvado seja Deus. Diz a Escritura que devido à oração de Ana, o fruto da sua oração foi que ela deu a luz a Samuel e aos seus irmãos depois, igreja. Ei, sabe o que o Senhor está falando? Que você dará frutos através da sua oração, através da sua insistência. A oração, igreja, é o intercâmbio do qual o Pai usa para que nós venhamos falar com Ele. A oração nos revela aquilo que há dentro de nós. A oração com o jejum é poderoso, é eficaz. Louvado seja Deus. Nós vemos também o rei Ezequias enfrentando dois problemas gravíssimos, igreja, no seu reinado. E aos 39 anos de idade, o apogeu do seu ministério, do seu reinado. Relata a Bíblia que ele estava muito doente, com uma doença mortal, igreja. Diz a Bíblia que na cidade de Jerusalém estava cercado por um exército poderoso, numeroso, que era o povo, que era o exército da Síria, igreja. Diz a palavra que o rei, ele chora, ele ora, ele clama, ele suplica ao Senhor, ele intercede pelo povo. Veja que ele estava doente, mas ele não deixou de pedir, de clamar ao Senhor. Veja que Jeremias diz: se clamar, o Senhor vai responder. Se suplicar, o Senhor vai mandar a resposta. Louvado seja Deus. E sabe o que acontece? O Senhor mandou a resposta. O Senhor ouviu a oração, o clamor, a intercessão de Ezequias. E o Senhor liberta o seu povo, igreja, através da sua oração. Louvado seja Deus. Aqui em Efésios, no qual nós lemos, o apóstolo Paulo, ele tinha uma causa muito importante, igreja, muito importante e urgente. E é por isso que ele diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava orando pelo povo da igreja em Efésios. Os judeus sempre oravam de pé, igreja, mas tinha momentos que eles se ajoelhavam para orar também. Há momentos que nós vamos orar de pé, se nós temos algum problema nos joelhos. Há momentos que nós vamos estar de joelho ali, clamando ao Senhor. Louvado seja Deus. Paulo foi um dos homens mais dedicados à oração, mais dedicado ao povo de Deus, ao apregoar a palavra, ao ensinar. Louvado seja Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer falar com Ele. Mas pastora, como que eu vou conhecer a Deus? Através da sua oração, através da sua intimidade, como foi louvado aqui.
Você é vaso. Entra no seu quarto, fecha a porta no secreto e fale com o Pai. Louvado seja Deus. Quanto mais orando, quanto mais jejuando, igreja, você é usado na oração. Você chega aqui na frente, você tem palavras, porque o Espírito Santo, ele vai trazendo palavras para você vir falar com o povo. Louvado seja Deus. Mas você tem buscado a face do Eterno? Você tem orado como deveria orar? Foi um propósito, igreja, de 21 semanas de jejum coletivo, oração coletiva. Você orou, você jejuou, você intercedeu, você buscou. Louvado seja Deus. Porque quanto mais você ora, igreja, louvado seja Deus, mais perto de Deus você fica. Glória a Jesus. Não tem, igreja, cristianismo sem oração. O crente sem oração, ele é fraco. O crente sem o jejum, ele se torna presa fácil para Satanás. Mas se você tem algum problema, mas está ali em oração constante, o Senhor sabe das suas dificuldades, sabe das suas limitações. O Senhor sabe que você não pode jejuar, mas você está orando. Mas quando você pode jejuar, quando você pode consagrar e você pode orar e você não faz nada disso, o Senhor também vem, o Senhor tira a mão, ele recua, porque ele tem visto que você não tem se esforçado para nada. Você só quer, mas você não se sacrifica, você não oferece, você não dá. Louvado seja Deus. Não existe crente cheio do Espírito Santo se não ora, se não jejua, se não consagra. Não existe, igreja. O Espírito Santo, ele é santo, ele habita em templo limpo, habita em templo no qual sacrifica a adorar e a servir ao Senhor. Não tem avivamento sem oração. Louvado seja Deus. Não existe abundância, conversões sem a oração, sem o jejum, igreja. Não tem, não existe. Louvado seja Deus. Não há milagres, não existe milagres, igreja, na terra sem a oração. O Senhor não dá nada de mão beijada para nós, de nada. Se nós não persistir, se nós não pagar o preço da oração, o Senhor não vai dar a bênção para nós. Não vai. Ele quer ver persistência, ele quer ver luta, ele quer ver compromisso, intimidade. Louvado seja Deus. Se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, igreja, as ações de Deus são recolhidas. O Senhor recolhe, ele tira. O apóstolo Paulo aqui, abrindo o seu coração e listando os motivos que o levaram a estar sempre orando, intercedendo, jejuando, pedindo pelo povo, igreja. O que é preciso acontecer na sua vida para que você venha dobrar os joelhos e orar? O que é preciso acontecer para que você venha se dobrar diante do Pai em jejum, em constante oração? O que é necessário? Louvado seja Deus, porque motivos para nós orar é o que não falta, igreja. Você pode orar pela tua família, que é o primeiro passo a vocês fazerem, como diz aqui no versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais colaboradores com o poder pelo seu Espírito no homem interior, igreja. Louvado seja Deus. A família é a primeira coisa, é o primeiro motivo que nos leva a sempre estar em firme, em constantes orações, porque nossa família precisa de oração, os nossos filhos precisam, os nossos esposos, a nossa esposa, os nossos amigos precisam. Mas antes disso, vem a tua família. Antes de orar pelos teus, ore pela tua família. Peça o revestimento, porque Satanás, ele vai querer atacar a coluna da sua família. Ele vai querer atingir a tua família. Quando ele não consegue com você, ele vai lidar com os seus, com o mais fraco, com o mais vulnerável.
oração? Tem se aproximado dele? Tem entrado no seu quarto, tem orado? No seu trabalho, tem orado? Tem falado do amor de Deus aos seus amigos? Louvado seja Deus. A santificação, igreja, deve ser buscada através do jejum e da oração. Louvado seja Deus. O jejum com a oração nos revela se estamos quentes, morno e frio. Porque o crente que não jejua, que não ora, que não busca, ele está frio, ele está morto espiritualmente, igreja. Através da oração, você pode conhecer aquela pessoa, saber como está a espiritualidade. Tudo é busca, tudo é compromisso, tudo é diálogo com Deus. Louvado seja Deus. A oração denuncia a nossa essência, igreja. Tem crente que troca o quarto de guerra pelo quarto da bagunça, para casa bagunçada. Porque casa bagunçada, casa que tem sujeira, casa no qual a palavra do Senhor não entra, não é proclamada, Satanás domina a igreja. Mas casa que tem um quarto de guerra, Satanás foge, porque ele sabe que tem pessoas que oram, tem uma família de oração, uma família que é íntima de Deus, e aí ele não se atreve a entrar. Ele fala, se eu meter a cara ali, eu vou ser queimado, eu vou ser lesionado. Então Satanás, ele espera um momento de vulnerabilidade, quando você está ali em fraca oração, com o seu fogo está alto e está baixo. A sua vida de oração, em vez de estar lá em cima, está baixa. É nesse exato momento que ele vem para te atacar. É o momento que você dá brecha para ele entrar. Mas quando ele vê que a sua espiritualidade está lá em cima, o seu espírito está fortificado através da oração do jejum que você tem feito, ele não se atreve a tocar em você. Ele não se atreve a tocar nos seus, porque você paga um preço, orando pela tua família, buscando pelos teus. Louvado seja Deus. Uma casa que se levanta para jejuar, igreja, e orar, Satanás ele foge. A palavra diz o que? Por um caminho ele vem, mas por 7 ele volta. Ele até tenta vir, mas quando ele chega, ele vem, ele foge. Ele foge, igreja, porque sabe que a sua casa é protegida. Através da sua oração, as mãos do Senhor estão sobre os teus. Louvado seja Deus. Os anjos do Senhor estão ali, guardando, protegendo, livrando, cortando a fio de espada Satanás e seus demônios que tentam tocar nos seus. Louvado seja Deus. Ei, Deus seleciona homens e mulheres guerreiras, homens e mulheres que pagam preço na oração. O Senhor não tem prazer num crente fraco, num crente que não persiste, num crente que não luta, num crente que não se dispõe a dar o seu melhor. O Senhor não tem prazer neste crente. Louvado seja Deus. O Senhor tem prazer naquele crente que clama, suplica: Senhor, eu estou fraca, mas quem está comigo é forte. Eu não posso, mas quem está comigo pode. O que a palavra do Senhor diz? Diga o cansaço, diga a fraqueza, eu sou forte. Lucas 1,37. Aquilo que você não pode fazer, para Deus não existe impossibilidade. Deus faz. O que o homem não faz, Deus faz. Se a medicina não cura, o Deus cura. O que para o homem é impossível, igreja, para Deus não há impossibilidades. Louvado seja Deus. A oração com o jejum te dá estratégia, te dá ousadia para você falar, para você louvar, para você profetizar, igreja. Louvado seja Deus. Te dá sabedoria e conhecimento, te dá visão, discernimento. Louvado seja Deus. Se vocês prestarem atenção aqui na peça, vocês viram que o papel que a irmã de interpretava era de uma crente que aparentemente era chique do Espírito Santo. Na igreja ela pulava, marchava, profetizava, fazia tudo, enganava as pessoas. Se vocês verem que a irmã Manuela ele apresentou uma irmã no qual se espelhava na outra irmã. É o que acontece dentro das igrejas. Pessoas se espelhando em outras que não têm vida com Deus. Sabe por que isso acontece? Porque você não tem tido uma vida de oração com o Pai. Porque quando você tem uma vida de oração com o Senhor, o Espírito Santo testifica quem é de Deus e quem não é, quem serve e quem não serve, quem tem e quem não
achava, ela até falava que eu engano as pessoas, eu engano a liderança. Ei, pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que têm intimidade, não são enganadas. Os pastores, o irmão vê, apenas ora. Louvado seja Deus, veja, para que Deus tenha misericórdia daquela vida. Porque tem pessoas que não vai envergonhar outra igreja, mas ela vai orar, vai interceder. Quando é de Deus, nós sentimos. Quando alguém profetiza sobre a tua vida, você sente que é de Deus. Mas quando você não sente, é porque não é Deus que está falando. Quantas vezes eu fui acompanhando meu esposo em igrejas, pessoas vêm profetizar para mim e eu não senti, eu não recebi aquilo, porque eu não posso receber aquilo que Deus não falou para mim. E antes de eu receber, eu tenho que pôr o pregador à prova. Louvado seja Deus. Pessoas que vieram aqui também veio profetizar para mim, eu não senti. Louvado seja Deus, porque eu sei da minha vida com Deus, assim como você sabe da sua vida com Deus. Nós só devemos aceitar e receber quando o Espírito Santo testifica a igreja. E através dessa campanha nós podemos ver e contemplar muitas coisas, igreja. Louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor quer de mim, de você? É mais entrega, é mais compromisso, é mais intimidade que o Senhor quer de nós. Porque nos dias de hoje, igreja, há poucas pessoas que têm se entregado ao Senhor como deveria se entregar. Louvado seja Deus. O jejum e a oração são poderosos, são armas poderosas contra Satanás, igreja. A oração com o jejum, ela vai denunciar a incredulidade que ainda existe em nosso coração. Louvado seja Deus. Quando nós jejuamos e oramos, igreja, nós estabelecemos, igreja, proteção, estrutura fortificada. Louvado seja Deus, para que nós não venha cair em tentação. O crente que cai em tentação é o crente que não ora, o crente que não vigia. Então o crente só cai em tentação quando está frio, está morno e frio. Então o crente quente, ele não cai em tentação. Louvado seja Deus. Satanás, ele dá os pratos, mas não te obriga a comer. Ele te oferece, mas não fala as consequências que virão depois. Deus permite que você pegue. Louvado seja Deus, mas consequências virão. Louvado seja Deus. Tem glória para Jesus. Fisicamente, igreja, você pode estar fraco, mas espiritualmente você está forte. Louvado seja Deus. Ei, existem recompensas para crente que não negocia a sua vida de oração, a sua vida de intimidade com o Pai. Louvado seja Deus. O jejum com a oração vai mudar o nível, igreja, o nível da minha e da sua espiritualidade. Veja que quando nós jejuamos, nós ficamos tão fortes, nós sentimos uma alegria tão grande dentro de nós, é ou não é? Aquela coisa boa. Nós vimos ou ouvimos uma pregação, assistimos em casa, na TV, no celular, e aí quando o irmão falou uma palavra fora da Bíblia, automaticamente a gente já sabe, está fora, está errado. Nós estamos fortes, igreja. E essa campanha serviu para você incentivar e nos mostrar o poder que há nesses dois elementos, que é o jejum e a oração. E sem contar a leitura de Bíblia, igreja, que ela tem que ser essencial na vida de um cristão. Louvado seja Deus. A oração com o jejum, igreja, te torna invisível para aqueles que querem destruir a tua espiritualidade, a tua família, o teu casamento. Louvado seja Deus. Paulo se colocou de joelhos perante Deus por causa da igreja, por causa do povo ali de Efésios. Jeremias clamou ao Senhor pelo povo. E você tem se colocado de joelho pela sua igreja, pelo teu ministério, pelo teu chamado, pela tua liderança, pela tua família? Tem se colocado de joelho? Tem apresentado em jejum? Nós devemos jejuar, igreja, mas não só esperando algo em troca, não só esperando que Deus recompense. Nós devemos jejuar para nos fortalecer, porque Satanás está aí para matar, roubar e destruir. E ele veio para matar, roubar e destruir a minha e a tua família. Ele veio para acabar com os nossos sonhos.
A oração, igreja, é você, é eu colocar o natural no sobrenatural, é elevar de nível, é colocar nas mãos de Deus, na mão daquele que pode resolver, nas mãos daquele que pode fazer, operar, realizar, transformar, curar e libertar, igreja. É você elevar de nível, é você subir. Louvado seja Deus. É só quando eu e você oramos e jejuamos o que acontece. A visitação do sobrenatural invade o natural na minha e na sua vida, na minha e na sua família, igreja. Oração é comunhão vivida com Deus. Oração com jejum é você declarando, é você mostrando a sua fé em Deus, é você sacrificando, igreja. Louvado seja Deus. A oração é a voz da nossa fé. Clame ao Senhor, igreja. Clame a Ele. Satanás vai fazer de tudo para que você não venha orar, mas é orando, como diz a palavra do Senhor: orai sem cessar. Orando, intercedendo, buscando. Jesus é o maior exemplo disso, de oração e de jejum. Louvado seja Deus. É modificar a carne e fortalecer, igreja, o Espírito. Louvado seja Deus. É quando eu e você oramos que o Pai nos mostra aquilo que é oculto. É através da nossa intimidade com Ele que o Senhor vai revelar aquilo que está encoberto. Paulo se colocou de joelho e orou. Louvado seja Deus. Jeremias clamou pelo povo, o Senhor respondeu. Davi rasgou o luto e o Senhor respondeu. Ana, ela orou e jejuou e o Pai mandou a sua bênção. Rei Ezequias orou, clamou, jejuou e o Pai operou o milagre. Assim é eu e você. Quando nós se posicionar, quando nós reagir, o Senhor vai nos abençoar. Quando eu e você oramos, o céu se abre. Quando eu e você oramos e jejuamos, o céu se rasga. Só para mandar providência, igreja. Só para mandar milagre. Só para mandar vitória para mim e para você. Ele cura a enfermidade que a medicina não curou. Ele liberta aquela pessoa que você tem pedido. Louvado seja Deus. Tudo vai acontecer a partir do momento que você se posicionar, que você reagir, que você insistir, lutar e persistir. É através da sua insistência. Satanás, igreja, ele não desiste fácil, ele persiste. E ele só consegue quando nós vacilamos, quando nós damos brecha. Louvado seja Deus. É o fim dessa campanha, mas de outras que virão. Mas que essa campanha venha poder também incentivar vocês a jejuar. Não só uma vez, mas orar várias vezes. Porque jejuar é muito bom. Jejuar é poderoso. Quando se ora, é que você se fortalece ainda mais. Amém? Entendeu essa palavra nessa noite? Calma, Jesus bem forte, amém? Só você que pode. Só você que pode. Se coloca de pé, amém? Só você que pode. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós queremos te louvar, Senhor, por mais esta noite. Queremos te louvar, Senhor, por esta campanha que acabou hoje, que chegou ao fim. Nós queremos te louvar porque nós podemos ter contemplado, nós podemos ter visto, nós ouvimos
vencer, como derrotar os nossos inimigos, o inimigo de nossas almas, Senhor. Porque a tua palavra diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é espiritual. Nós não devemos lutar contra as pessoas, não. É contra Satanás, é contra o inferno. Porque Satanás usa pessoas para nos afrontar, Senhor Jeová. Amado Deus, quando nós colocamos de joelho, assim como o apóstolo Paulo colocou de joelho, perante o Senhor para interceder, para orar, para jejuar, pela igreja de Efésios, pelo povo, Senhor. O Senhor ouviu e mandou resposta. Quando Jeremias ensinou a clamar, o Senhor mandou resposta. Amado Deus e Pai eterno, assim como o Senhor nos trouxe em paz e segurança, que o Senhor também nos despeça em paz e segurança, que o Senhor venha aumentar a fé de cada um, que o Senhor dê livramentos visíveis e invisíveis, que o Senhor guarda aqueles que não puderam vir, que o Senhor vai encorajar, fortalece aqueles que estão mortos espiritualmente em casa, aqueles que não têm desejo mais de ir para a sua casa, aqueles que não desculpa, Senhor. Aviva o teu povo, aviva, Senhor, o teu povo, para que o seu povo venha buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque estamos vivendo fim dos tempos, e logo a trombeta tocará, e a tua igreja subirá, e há daquele, Senhor, que estiver em casas prostrado, diante de problemas, diante, Senhor, de Satanás, ai daqueles. Amado Deus, acampa anjos ao nosso redor, guarda nossas casas, nossas famílias, nos guardando. Dê uma semana, Senhor, abençoada, guardada e protegida, diante das suas potentes e poderosas mãos, Pai. Nos despeça em paz, que as tuas bênçãos, o livramento, a prosperidade e a abundância esteja sobre nós, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e toda a igreja diz: amém. Aplauda a Jesus bem forte, amém? Louvado seja Deus, amém?